Olá, tudo bem? Aqui é o Luciano La Rossi, editor do blog escolafreelancer.com. Esta semana trago aqui para o nosso canal no YouTube um entrevistado muito especial e uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo o seu trabalho. Estou a falar do Henrique Cardoso. O Henrique vai-nos falar sobre um tema essencial para freelancers, que é a escrita de conteúdo para atrair clientes. Tal como eu já referi muitas vezes no blog e até no próprio e-book Ser Freelancer, a criação de um blog é algo essencial para qualquer freelancer que esteja a dar os seus primeiros passos ou até para um freelancer que esteja há algum tempo no mercado e que procure outras formas de angariar clientes. A criação de conteúdo permite que vários clientes acessem o nosso trabalho de forma praticamente gratuita e investindo aquilo que o freelancer pode dar mais facilmente, que é o seu tempo. Se o freelancer investir tempo para escrever conteúdo, mais facilmente vai angariar clientes para o seu negócio. A própria escola freelancer é o melhor exemplo disso mesmo, de como o conteúdo pode angariar clientes. Desde que eu comecei a trabalhar com a escola freelancer, são vários os pedidos que me surgem através do próprio blog para eu realizar trabalhos para alguns clientes. Durante os próximos minutos, o Henrique vai compartilhar várias técnicas sobre criação de conteúdo e como é que você pode utilizar um blog para atrair mais clientes para o seu negócio. Pegue num bloco de notas e aponte todas as dicas que o Henrique tem para dar. Ele é um experiente copywriter e ele vai certamente dar aí várias sacadas que vão fazer você iniciar o seu blog ou então a melhorar os resultados que você já tem no seu blog, ok? Vamos lá do outro lado. Olá, leitores da Escola Freelancer. Então, tal como eu disse anteriormente, aliás, temos aqui o Henrique Cardoso. Henrique, muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, Luciano, pela oportunidade aí de conversar mais um pouco sobre um tema que eu gosto demais. Vamos falar então aqui bastante sobre a escrita de conteúdos para freelancers, mas antes de avançar aqui para as minhas perguntas e principalmente para o debate que vamos ter aqui sobre a criação de conteúdo, eu queria que falasses mais um pouco. Eu já te apresentei um pouco aqui para os leitores da Escola Freelancer, mas vamos falar mais profundamente porque não é fácil resumir tudo aquilo que tu fazes em pouco tempo. Portanto, tens 2 minutos para falar um pouco sobre aquilo que tu fazes, Henrique. Legal. Bem, eu tenho um pouquinho de experiência com conteúdo, né? Comecei a trabalhar com conteúdo, escrita para marketing pessoal, né? Então, no início era uma maneira de eu tentar promover a minha marca e ao longo do tempo isso evoluiu para uma empresa, né? Há 2 anos, a Excited tem 2 anos e a gente trabalha ajudando profissionais liberais, startups e pequenas empresas a contarem as suas histórias pela internet. É isso que a gente faz, e é isso que eu acredito que a gente tem feito muito bem ao longo do tempo, né? Uma coisa que foi um tanto quanto um hobby, né? Porque eu não venho da área de marketing tradicional, eu fiz direito, então escrever e ler está muito entranhado na rotina de um acadêmico de direito. E foi nessa brincadeira que eu acabei caindo no conteúdo e percebi que aquilo era uma coisa que me interessava. E por ser muito teimoso, não larguei a faculdade de Direito de lado, continuei, terminei, mas depois que eu terminei, peguei o diploma e falei, agora eu vou fazer mesmo o que eu gosto, que é trabalhar com marketing. E o conteúdo foi um pouco que o caminho natural, né? Eu já fazia isso para minha marca pessoal, para envolver as pessoas, desde 2007. E a gente está falando de uma época em que a mídia social mais popular era o Orkut. Então, era uma maneira de eu ter eu tinha o meu blog, era uma maneira de eu compartilhar o meu conteúdo, de pessoas pela internet lerem algumas coisas que eu pensava, até se tornar um emprego e hoje é um modo de vida, é aquilo que eu faço e aquilo que eu gosto, né? Então, começou como um passatempo de ter um blog pessoal para trabalhar minha marca, porque eu sabia que eu tinha uma desvantagem, eu não fiz faculdade de marketing, fiz depois de me formar em Direito, que eu fui fazer pós e outros cursos em marketing. Então era uma maneira de eu tentar ter um diferencial. Olha, eu tenho pelo menos opiniões, estudo, e para trabalhar o Henrico como um candidato de emprego, né? Só que isso acabou evoluindo tanto que hoje a gente faz isso para outras empresas, né? Nosso core é profissionais liberais, microempresas e startups. A gente ajuda essas pessoas a traçar estratégias de conteúdo e usa o storytelling, o webwriting, o copywriting para que elas consigam atingir seus objetivos. Ok, um pequeno resumo. Ainda tem o Jornal do Empreendedor. Escreves para lá, é teu. Como é que funciona também aquele projeto? O Jornal do Empreendedor é um projeto muito legal do André, né?
O André foi uma das primeiras pessoas a me dar a oportunidade de escrever profissionalmente com marketing de conteúdo, né? E é uma fonte de muito aprendizado. Ao passo que a gente trabalha no jornal, a gente aprende muita coisa, porque a gente seleciona muita coisa para passar para as outras pessoas, né? Então, não é um projeto meu, é um projeto do André. Fico muito feliz de poder participar, né, de ser um dos colaboradores, de estar escrevendo ali quase todo dia, quando não todo dia. É uma fonte de aprendizado muito grande e, por outro lado, me ajuda muito. Algumas pessoas chegam através da gente pelo Jornal do Empreendedor. Fala, poxa, vejo sempre os seus artigos no jornal, o que vocês fazem, o que você faz? Vejo você sempre escrevendo conteúdo em alguns lugares. Então, assim, acaba que o jornal hoje virou um pouco de uma porta de entrada para as pessoas que não conhecem o meu trabalho, veem um artigo e quer saber um pouco mais do que eu faço. Hoje ele me ajuda muito a gente nesse sentido, cara. Ok, bacana. Vamos então aqui ao cerne da nossa entrevista, aqui da nossa questão, que é como utilizar a criação de conteúdo para se conseguir capturar clientes. Eu não sei se tu concordas comigo, eu tenho pelo menos esta visão que os freelancers ainda não aproveitam muito esta questão da criação de conteúdo para angariarem clientes, não é? Qual é que é a tua visão no mercado atualmente? Freelancer não aproveita tudo que deveria aproveitar, né? A verdade é essa, porque muitas vezes eles estão tão submersos em projetos de clientes que acabam esquecendo de cuidar da imagem deles, né? Que quando eles não têm nenhum projeto, é justamente isso que vai fazer com que as pessoas cheguem até eles e formem uma opinião, poxa, esse cara é bom nisso e por isso eu deveria falar com ele, né? Eu costumo brincar, porque isso funciona muito também aqui pra gente, né? Na Excited, que a gente é muito enxuto, que casa de ferreiro, espeto de pau. Entre fazer um conteúdo nosso e fazer um conteúdo do cliente, a gente sempre vai deixar o nosso de lado. E quando a gente é freelancer, quando a gente está mais sozinho, isso é muito mais rotineiro, porque você não tem com quem dividir aquele peso, aquela carga, muitas vezes, né? Mas eu acho que esse é um problema meio que cultural, não apenas do freelancer. As empresas também funcionam dessa maneira. Os caras esquecem de uma maneira autêntica, fazer um pouco de marca, educando as pessoas para que elas formem uma opinião de que estão falando, estão contratando, estão conversando com um líder de pensamento, né? Essa é uma mentalidade, principalmente aqui no Brasil, isso é uma mentalidade muito nova. As pessoas não estão acostumadas a produzir conteúdo para se destacar no mercado. Elas acham sempre mais fácil um pouco apenas anunciar, né? Uhum. O conteúdo tem esta vantagem que cria-te relacionamento, não é, com a pessoa, ou seja, não é apenas aquele anúncio, como nós vemos muitas vezes, contrato os meus serviços porque eu faço isto e aquilo. Não, a criação de conteúdo para freelancers tem a possibilidade de criar algum relacionamento com esta pessoa. Estamos a falar aqui de histórias e normalmente as pessoas são mais sensíveis a histórias. A minha pergunta é, qual é que é a diferença, então, para que os freelancers que estão aqui a assistir percebam, qual é que é a diferença entre eu ter o meu portfólio, onde eu anuncio os meus serviços, e falo um pouco de mim, e ao ter um blog? Ou seja, o que é que eu tenho a ganhar com isso? Quais são as minhas vantagens em utilizar a escrita de conteúdo para falar sobre a minha área de negócios? Hoje o conteúdo é muito mais que uma engrenagem, né? Você não consegue... Eu não consigo classificar o conteúdo como marketing de conteúdo, né? O marketing digital, ou o internet marketing, que não estiver solidificado com conteúdo, não é marketing digital. Porque antigamente o conteúdo influenciava em reputação. Hoje a gente influencia em posicionamento no Google, em mídias sociais, ou seja, é muito relacionamento, né? A grande diferença entre você fazer um anúncio, um banner, ou seja, em vídeo, AdWords ou no próprio Facebook, dizendo, olha, eu faço trabalho de tal coisa, é a mesma coisa do que você está se autopromovendo, né? E as pessoas cada vez menos querem ser induzidas pela autopromoção. Elas preferem que você mostre de uma outra maneira que você é bom através do conteúdo, né? Que é justamente essa pegada educacional, que é muito legal do conteúdo, fazer com que as pessoas meio que indiretamente, claro que não é indiretamente, porque dentro do conteúdo você consegue conduzir a conversa, né? Você consegue conduzir a pessoa para onde você quer que ela pense, digamos assim.
Mas a grande sacada é que dentro do conteúdo você consegue fazer com que a pessoa chegue às conclusões que você quer que ela chegue, sem estar fazendo sem estar invadindo o espaço dela no momento que, primeiro, que ela não precisa, e sem estar levantando a bandeirinha e falando, olha, eu sou o melhor, eu sou o bambambam para fazer isso, né? Acaba que ela tira as próprias conclusões. Isso é muito legal, porque fica muito mais autêntico, né? Então, a grande diferença do conteúdo é justamente essa etapa do relacionamento em que as duas pessoas estão envolvidas em algum tema, né? De um lado, a gente tem o freelancer mostrando o ponto de vista dele sobre um determinado tema, que pode ser de designer, a redação, passando por um programador, um cara que, poxa, anda de skate, qualquer coisa. O cara pode estar dando dicas para um cara que vai patrociná-lo daqui a 6 meses. E ele precisa de embasamento, né? Porque a pessoa que está do outro lado do decisor, o cliente, ele tem muita responsabilidade. Principalmente se ele está por trás e representando uma empresa. Né? Porque se alguma coisa der errado, a escolha dele foi a que culminou no erro. Então as pessoas têm uma responsabilidade muito grande. Elas precisam escolher certo. E quando a gente fica vendo apenas propaganda, banners e vídeos, a gente não sabe se a gente está discernindo certo, né? Uma brincadeira que a gente escuta muito em marketing é que em 1980 os caras compravam IBM dentro das empresas que era para não ser demitido. Se o cara não comprasse IBM e tivesse algum problema, ele seria demitido. Pô, por que você não comprou IBM, que é o mais óbvio, que é o maior, porque não vai dar problema? Só que hoje a gente tem um monte de pequenos tomando o lugar dos grandes. Porque justamente as pequenas empresas, os pequenos profissionais, os freelancers começaram a promover a sua marca pessoal através de conteúdo. Né? A internet nunca teve tão repleta de conteúdo. A última estatística que eu li, que eu fiquei abismado e até hoje continuo não acreditando, é que a gente faz, por dia, mais coisa do que foi feito entre sempre e 2005. É muita coisa. Por quê? Porque os pequenos não tinham investimento, então eles começaram a procurar conteúdo para educar as pessoas e formar um mercado. Olha, eu atinjo o meu público pela minha liderança de pensamento, eu convenço as pessoas porque eu mostro, porque eu sou bom, eu compartilho a minha maneira de pensar e por isso elas me dão a oportunidade. A grande sacada do conteúdo é essa, né? Você mostra por que você acha que você é bom e nessa brincadeira as pessoas aprendem um pouco com você. E mesmo que elas não vão comprar hoje, se elas forem comprar daqui a um ano, elas vão lembrar que foi você que ensinou o pouquinho que elas sabem e vão primeiro falar com você, mesmo que você não possa atendê-la. Né? A grande chave do conteúdo é essa, né? Você está ensinando um pouquinho uma pessoa que amanhã vai saber a diferença entre comprar de você e do seu concorrente. E é a mesma coisa quando você tem um professor, né? Parece que estás a educar o teu próximo cliente, digamos assim, não é? E uma coisa muito bacana aos poucos. Aos poucos, não é? Quer dizer, não é uma coisa tão imediata, e é isso que eu queria também referir, que não é uma coisa tão imediata e tão direta como a propaganda, em que fazemos a propaganda e queremos vender ali, queremos o ROI. Não, o conteúdo ajuda muitas vezes até a conquistar aquele tipo de cliente que está mais indeciso e que quer ler um pouco mais, quer aprender um pouco mais, e ao fim de 3, 4, 5, 6 meses e acaba por contratar os nossos serviços. Outra coisa muito bacana do conteúdo é que ele transmite outro tipo de valores. Ou seja, através da escrita de conteúdo, o cliente consegue perceber se o freelancer, se ele é uma pessoa organizada, se ele é uma pessoa responsável com ele mesmo. Porque, por exemplo, e é um simples exemplo, mas que faz toda a diferença, em que se o cliente estiver a ler um texto nosso e o texto tem erros, não é bem estruturado, e por aí vai, o cliente já tem logo uma imagem do nosso trabalho, mesmo que indireta, ele acaba por ter. Não é? E o conteúdo tem uma coisa muito boa, que é para sempre. Ou seja, o texto que nós escrevemos hoje, vamos continuar a promover daqui a 3, 4, 10 anos, desde que as pessoas o encontrem no Google, ou que a gente o compartilhe nas mídias sociais. Mas, Henrique, uma das principais objeções que me colocam na escola freelancer quando eu falo sobre a escrita de artigos para marketing do freelancer eu não sei escrever. Ou seja, eu sou uma pessoa da programação, eu sou web designer, a escrita não é a minha área, não é a minha praia. Ok, quando eu sou escritor, tradutor, mais facilmente eu teria um blog. Agora, como eu sou programador, eu não sei escrever bem, eu dou muitos erros, eu não sei estruturar um texto. O que é que tu aconselhas a fazer nessas situações?
Eu também escuto muito isso, né? As pessoas falam muito, eu nasci para escrever. A grande diferença é que a gente não nasceu sabendo andar, não nasceu sabendo nadar, muito menos sabendo ler e escrever e falar, né? Se a gente não treina, realmente você nunca vai conseguir ser bom em escrever. Eu não acredito muito nesse negócio de o dom dele é essa coisa, ou o dom daquele cara é outra coisa. Um exemplo que eu gosto de citar muito aqui é que o Neymar, é claro que ele gosta de jogar bola, ele nasceu, deram uma bola para ele, nunca fez outra coisa na vida. Então, quando ele tomou o sentido do que era gostar ou não gostar, claro que ele gostava, fez a vida inteira. Né? E qualquer grande atleta ou qualquer grande profissional foi um pouco disso, né? Ele foi fazendo, foi treinando até ficar bom. É que muitas vezes um profissional freelancer ele não tem tanto tempo para se dedicar, para se tornar um Neymar do texto, mas ele consegue fazer um texto ótimo. Se ele começar há uma grande diferença, não é? Entre aquele. O freelancer não precisa de ser Fernando Pessoa, nem precisa de ser o Paulo Coelho, ele apenas precisa divulgar o seu conteúdo, né? São coisas Sim, ele não tem necessidade de ser um Neymar, ele não precisa treinar 8 horas por dia, todo dia, como fazer texto, ou como escrever, ou quais temas ele deve escrever. Mas ele pode se dedicar meia hora por dia a escrever um parágrafo, mostrar para alguém e estudar um pouco sobre conteúdo, sobre web writing, sobre storytelling, e crescendo o texto. Eu pego hoje, o meu primeiro blog ainda está ativo, às vezes eu dou uma passeada por lá, até para compartilhar coisas antigas, né? E tem coisa que eu leio que eu falo, não acredito que foi eu que escrevi isso aqui. Tipo, eu acho muito ruim. Mas é o processo natural da evolução. Se eu achasse bom, significa que eu parei no tempo. É claro que, a partir do momento que eu continuei estudando, continuei evoluindo, é óbvio que eu vou achar ruim. Né? O mais importante é começar a fazer. Se você não consegue fazer 500 palavras igual o Google recomenda porque é bom para o SEO e evita de você ser visto como spam, começa com 300 e mostra para as pessoas que estão mais próximas. E depois que você estiver achando que está escrevendo bem com 300, você pula para 400. Esse negócio, escrever um parágrafo hoje é melhor do que você não escrever nada. Né? E tem um outro lado também que eu gosto muito de bater, que você está dando conteúdo de graça para as pessoas. Geralmente dentro de um conteúdo tem uma boa ideia. Né? Muitas pessoas podem discordar da ideia, mas tem uma ideia. Se as pessoas só repararem no seu erro de português, ou no seu erro de concordância, ou sei lá, numa vírgula que não tinha, é porque ela não queria a sua ideia, não queria o seu conteúdo. É um cara que está te trollando, é um stalker, é haters, é alguma coisa do tipo. Então não dá muito ibope. Todo dia eu publico um texto em mais de um lugar, né? E com certeza uma vírgula vai estar fora do lugar em algum momento. Porque, principalmente vírgula, né? Porque é uma coisa tão contraditória na língua portuguesa. Né? Eu gosto de citar um exemplo de um e-book que eu fiz fácil. Quando a gente faz e-book, a gente precisa pelo menos de 2 a 3 revisões. E essas revisões geralmente são feitas por profissionais diferentes. Várias vezes eu entrego o e-book para um profissional, ele me passa as correções, eu faço as correções e passo para outro profissional. Né? Quantas vezes um profissional mandou tirar vírgula e o outro mandou colocar onde o outro te mandou tirar? Eu falo, gente, vocês têm que chegar a uma conclusão. Ou seja, a língua portuguesa é uma língua mais complicada de se escrever. Né? O inglês é muito mais simples porque você não troca. Aqui você tem, principalmente aqui, a língua portuguesa, a gente tem linguagem da passiva e tem um monte de coisa que não existe em outros idiomas. Então é mais difícil de escrever mesmo. Mas se você não começar aos poucos e não souber distinguir os caras que estão comentando apenas para desestimular o seu trabalho, você não vai começar nunca, assim, né? Tipo, acho que antes de saber, assim, eu não nasci para isso, eu não sei isso, é perder um pouco do medo e se abrir, cara. Ixi, às vezes um simples comentário num post de mídia social, como Facebook, pode ter um erro de português e a gente nunca está salvo, assim, a gente está correndo, vai acontecer, o erro acontece todo dia. O que vai acontecer é você começar a enxergar o erro e corrigir mais rápido. Mas eu acho que todo mundo pode escrever alguma coisa, mesmo que não seja todo dia, toda hora, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dá para escrever, não é impossível. É só parar 20 minutos, escreve um parágrafo, e no outro dia para 20 minutos, escreve um segundo parágrafo. Eu acho que uma dica na internet. O principal segredo aí, Henrique, acho que
a consistência, ou seja, definir, olha, segunda-feira, das 8 às 10 da manhã, eu vou começar a minha semana a escrever um artigo para o meu blog. E depois, o resto da semana, não me preocupo mais com isso. Eu tenho é que cumprir aquele prazo ali que eu defini. Eu acho que a partir daí é o mais fácil, porque quando o freelancer ou qualquer empresário define, tenho que começar a escrever para o meu blog, mas depois não define o dia e a primeira semana ele está entusiasmadíssimo e escreve todo o santo dia. Na segunda semana já só escreve 3. Quer dizer, eu acho que muitas vezes também o excesso de fé nas nossas capacidades ou no nosso entusiasmo prejudica. Eu aconselho sempre a começar pequeno, começar sempre pequeno e um dia certo, com um determinado número de palavras, que é para também não funcionar. Na primeira semana está empolgado e escreve 1000, na segunda escreve 500, na terceira escreve 300. Eu acho que acho que o segredo é definir um período da semana e um período mais ou menos em termos de palavras que ele quer escrever. Uma coisa que eu gosto de dizer também é que antes do hábito, né, o hábito é muito importante, porque depois que se torna hábito, você começa a fazer meio que às vezes no automático. Mas antes do hábito é a importância, né? Já aconteceu muitas vezes e hoje acaba acontecendo um pouco menos porque a gente segmentou nosso público-alvo em pequenas empresas, startups, que são empresas que enxergam o valor do conteúdo. Mas quantas vezes eu sentei do outro lado da mesa e um cara falou assim, por que eu vou fazer conteúdo? A consciência é muito importante. Se o cara sabe que conteúdo é importante, ele sabe que se na segunda-feira ele começou e pulou o conteúdo, ele pode ser prejudicado daqui a 2 meses, não hoje, mas 2, 3 meses, uma semana, por uma coisa que ele poderia ter falado e alguém falou na frente dele e a oportunidade apareceu primeiro. Porque tem muito disso também no conteúdo de você falar o que as pessoas querem ouvir, né? Por isso que os grupos na LinkedIn, por isso que as mídias sociais são tão importantes, para você saber quais são as dúvidas das pessoas, né? Quando eu dou aula, eu falo para o pessoal que nas mídias sociais tem grupos de tudo que você imaginar, de coisas boas e coisas ruins. Então, certamente tem alguém falando sobre o que você faz em algum lugar. E tem um monte de dúvida lá, né? Por onde eu começo a escrever? Cara, responde essas dúvidas no seu blog e fala para essas pessoas que estão perguntando, olha, eu vi a sua dúvida, isso me motivou a escrever um post, poxa, eu acho que vai te ajudar, tá aqui o link, me diz o que você acha. Essa é a melhor maneira de começar a escrever, né, e de entender que isso em algum momento vai ter uma pessoa procurando por isso no Google, que esteja precisando naquela hora, vai te encontrar e vai te contatar. Se você vai fechar, aí já é outra história, mas que vai entrar em contato e que você acabou de gerar uma oportunidade que você falou é uma coisa infinita, você pode ter feito há 2 anos atrás e a pessoa te encontrar em 2014, 2015, 2016. Então, assim, a primeira coisa é justamente essa consciência, assim, o conteúdo é importante. E muita gente acha que não. Muitas pessoas falam para mim assim, não, a gente acha que o conteúdo não é estratégico nesse momento. Eu já ouvi isso várias vezes. De empresas que têm 1 ano, como eu já ouvi de empresas de 30, 20, 50 anos, porra, a gente sabe que o conteúdo é importante, a gente quer fazer, nem que seja um pouquinho, porque é o novo. Né? Isso vai muito mais da mentalidade da pessoa, da empresa, do que do profissional freelancer, do que da idade que ele tem, né? Muito mais da mentalidade. Obviamente 40 anos que estão fazendo. Mas obviamente também existem áreas em que a escrita de conteúdo não serve, não é aplicável. Obviamente quem escreve conteúdo também tem que saber vender esse conteúdo, e como disseste muito bem, às empresas certas, às áreas certas, não é? Porque uma empresa que venda privadas não tem necessidade de escrever conteúdo de marketing para o Google, ou pode ter, pronto, ok, aqui já sou eu se calhar um pouco mais extremo. Até me lembro, por acaso, aconteceu comigo no outro dia, que eu estava com um problema na minha máquina de lavar roupa, e eu procurei no Google por como, eu não lembro o que é que eu procurei bem, mas era qualquer coisa relacionada com máquina de lavar roupa, e havia uma empresa, efetivamente, que tinha lá artigos com as principais dúvidas sobre máquinas de lavar roupa, e por acaso eu acabei por contactar essa empresa. Pronto, ok, talvez... por acaso. Portanto, ok, se analisarmos bem, talvez praticamente quase todas as áreas necessitam de alguma escrita aqui, de algum copywriting. Mas então, já convencemos, vamos pensar aqui que já convencemos o freelancer a escrever conteúdo, já dissemos que ele tem que ter o hábito de escrita de conteúdo.
E agora vamos a outro ponto, que é também outra das grandes dúvidas, que é o seguinte, ok, o que é que eu tenho que escrever? Ou seja, eu sou web designer, por exemplo, eu tenho que escrever tutoriais ou tenho que escrever as dúvidas que normalmente os meus clientes têm, que normalmente pesquisam. Qual é que deve ser a estratégia aqui? Porque também não adianta escrevermos muito se depois esse conteúdo não vai transformar aqueles leitores em clientes também. A grande chave é saber o que escrever, né? Pegando, só antes de responder, vou pegar um gancho nesse exemplo da máquina de lavar que você falou. A minha mãe tem 59 anos, a diferença entre eu e minha mãe são 30 anos. E ela adora, o negócio dela, ela se aposentou e ela faz artesanato. E eu estava conversando ontem justamente sobre conteúdo com ela, porque eu estou ajudando ela a fazer algumas coisas na fanpage dela. E eu falei, mãe, não adianta você ter um monte de gente começando a curtir se a fanpage estiver vazia. Você tem que fazer um trabalho de curadoria. E eu ensinei algumas coisas sobre a importância do conteúdo, rapidinho assim, trocando uma ideia com ela pelo Facebook. E ela, putz, já pegou a ideia e falou, nossa, realmente, né, se as pessoas virem que tá vazio, os caras vão falar, pô, porque eu tô seguindo aqui, só tem promoção. Aquilo que eu falei, muito mais de mentalidade, né, do que a idade da pessoa em si. É muito mais de entender qual é o propósito. Agora, por onde começar? Eu acho que, a partir do momento que você começa a escrever conteúdo do zero, você tem que entender que muitas vezes o seu leitor está começando do zero, né? A melhor maneira de você escrever conteúdo é respondendo as perguntas dele. A analogia que eu gosto de fazer é que quando você está apresentando um trabalho de conclusão de curso na faculdade, né, todo mundo morre de medo de que a banca tenha alguma pergunta. Só que o que essas pessoas não pararam para pensar ainda é que as pessoas não formulam as perguntas no momento da apresentação apenas para sacanear o cara. A pergunta veio de casa, o cara leu sua monografia, o seu trabalho, tem uma dúvida. Você tem 20 minutos para explicar o seu trabalho. Nesses 20 minutos, se você não explicou a dúvida, ele vai levantar a mão e vai te fazer uma pergunta. A internet é a mesma coisa, as pessoas digitam dúvidas e digitam perguntas e cada vez mais o Google está orientado a encontrar e privilegiar artigos e conteúdos que respondam essas perguntas, né? Então, o primeiro passo é pegar essas perguntas que os seus clientes fazem para você antes de te contratar, né? Todo freelancer tem um e-mail cheio de perguntas de clientes. E aí, toda vez que um cliente contrata, muitas vezes 90%, 70%, 60% das perguntas se repetem, né? Seria muito mais fácil ele pegar cada uma dessas perguntas e transformar num conteúdo útil para que a hora que o cara entre no seu site, ele veja a resposta antes dele perguntar, e ele já cria até uma confiança para contratar você, né? Então, assim, o primeiro passo é responder perguntas dos seus clientes, dos seus prospects. E o que eu digo para as pessoas é, como começar? Vai na reunião com o seu cliente, anota tudo que ele te perguntar e vê como você pode transformar essas perguntas em alguns artigos ou algum fórum de perguntas e respostas. O primeiro passo é esse. Okay. O segundo passo são os grupos, né? LinkedIn, ver aquilo que eu acabei de falar, ver o que as pessoas estão perguntando nos grupos da LinkedIn, do Facebook, e responda, né? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é monitorar o seu mercado, né? O pessoal acha que porque o Google matou o Google Reader, ele matou os alertas do Google também. Não, os alertas vivem, passam bem, e você ali você pode monitorar o seu mercado. Sei lá, você é um web designer, você digita lá web designer, páginas, sites, monitora, vê o que está acontecendo em toda a internet sobre o seu mercado, vê quais são as dúvidas das pessoas que elas estão postando nos grupos do Yahoo, no Reclame Aqui, e vê como você pode responder essas perguntas em forma de conteúdo. Por quê? Porque se alguém pergunta isso dentro de um grupo, é uma grande probabilidade que as pessoas estejam perguntando isso na busca do Google, na busca do Yahoo. É porque não encontrou muitas vezes, não é no Google, é porque não encontrou. Ou seja, normalmente o intuito é primeiro ir ao Google, depois não encontrou no Google, vai ao grupo. Portanto, quer dizer que está aqui uma oportunidade bastante real, não é? Porque todo mundo digita a pergunta e se você encontra a resposta, você não repete a pergunta, né? Exatamente. Então, é meio que uma bola de neve, né? Você começa respondendo as perguntas dos seus clientes, que são as pessoas que estão próximas de você, seus prospects, seus potenciais clientes, seus leads, depois você começa a responder as perguntas dos grupos que você participa, e depois você começa a tentar responder as perguntas das pessoas que estão fazendo na internet. Porque dependendo do que a pessoa faz, se é digital, por exemplo, web designer, que a gente acabou dando exemplo,
Não importa se o cara está em Portugal, se o cara está no Brasil, se o cara está no Nordeste, em São Paulo, né? 90% do trabalho vai ser executado remotamente, independente de você estar sentado do lado do cara ou a 1.000 quilômetros de distância. É verdade. E basta, mais uma dica que eu também às vezes costumo usar, que é aproveitar as sugestões do Google, ou seja, quando nós começamos a digitar algo no Google, ele dá-nos várias sugestões. Utilizar isso também muitas vezes para formular ideias de artigos, ou seja, quanto custa contratar um web designer? Quero contratar um web designer. Depois ver o que é que o cliente normalmente pergunta. Web designer, como contratar? Enfim, há várias ideias que podem ser, com um pouco de imaginação, podem ser retiradas a partir do próprio Google. Até porque o autocompletar nada mais é do que uma sugestão de coisas que são muito buscadas, né? Exatamente. Sei lá, se é pouco buscada, se tem 2, 3, 4 buscas por mês, o Google não vai colocar no autocompletar. Geralmente é o que tem muita busca. E o que todo mundo quer no final das contas é usar o conteúdo para otimizar o site numa palavra que tem muita busca para que gere tráfego e audiência. Ou seja, em último caso, aquelas palavras ali são as palavras que mais podem ajudar a impulsionar o seu negócio. Okay. E agora vamos passar aqui para uma próxima fase, que é como é que eu, dentro do texto, consigo convencer o meu cliente a contratar os meus serviços? Esta é a pergunta de $1 milhão, obviamente depende do tema, depende do cliente, depende de todo o nosso contexto, como é que nós escrevemos o texto, mas certamente tu também pensas bastante sobre isso. Eu tenho a certeza que tens aqui algumas dicas de como é que nós podemos tentar convencer, porque um vendedor de rua tem estratégias para tentar nos convencer pessoalmente, mas eu acredito também que a escrita de um texto também tem as estratégias para tentar levar aquele leitor a contratar os nossos serviços. Uma coisa que eu gosto muito e sempre falo para as pessoas fazerem é, sempre que você puder dar um exemplo de case seu, você faça isso como um link interno, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente cita exemplos de coisas que a gente poderia fazer para os nossos clientes, mas eles não conseguiram contextualizar isso ainda, né? Sei lá, para mim é natural eu falar o que é um e-book, porque eu trabalho com isso. Então, quando eu falo um e-book, eu sei o que significa. Muitas vezes um cliente não entende a profundidade desse trabalho, ou o que ele significa, ou qual é a estratégia de criar e divulgar um e-book. Então, se eu estou criando um texto que fala sobre e-books, é bom que eu dê alguns exemplos para o cara entender e conseguir. Porque a grande dificuldade de você, para qualquer pessoa que vende serviço, é fazer com que isso seja palpável. Saia daquela de ideias e se torne um produto para que a pessoa possa visualizar como aquilo se aplica no dia a dia dela. Primeira coisa é mostrar, matar a cobra e mostrar o pau, né? Tipo, estamos falando de e-book, por que você deveria fazer um e-book? Sempre que eu falar sobre, você pode criar um e-book sobre os mitos do seu mercado. Aí eu coloco um link interno para um e-book que eu fiz para um cliente, 7 mitos e 7 verdades sobre o mercado X. Você pode criar um e-book para você gerar discórdia, né? Aí eu posso colocar o link dentro de um e-book que eu fiz para um cliente que fala que toda inovação, na verdade, é apenas uma história bem contada e não uma ideia revolucionária de produto. Aí a gente pode falar que um e-book também pode ser um estudo de caso, uma pesquisa realizada. E aí eu posso colocar um link como exemplo de um e-book que eu fiz para um cliente que fala que os usuários na internet ficam muitas vezes menos de 2 segundos dentro de uma página. Então a gente tem pouco tempo para convencê-lo a continuar lendo nosso conteúdo, né? Ou seja, a melhor maneira é mostrar que você sabe e que você tem como fazer, porque existe um ditado muito grande que é: quem não sabe fazer, ensina. Então todo mundo acha que porque uma coisa é você dizer o que a pessoa tem que fazer, outra coisa é tornar isso realidade, né? Outra coisa que ajuda muito é quando você consegue depoimentos de pessoas que utilizaram o seu serviço, né? E você cria um estudo de caso sobre aquele cliente. Muita gente acha que um estudo de caso é apenas uma propaganda, né? A gente acredita que um estudo de caso é muito mais do que uma propaganda. Porque é uma história, não é? É uma história de como é que aquela empresa, naquele caso, aquele freelancer conseguiu gerar este resultado. E gera curiosidade, principalmente se for uma pessoa da nossa área.
Ou seja, se aparecer um estudo de caso de um gestor de páginas de Facebook que conseguiu angariar 100 mil fãs em 10 dias. Eu, como gestor de página de Facebook, vou querer perceber como é que ele fez aquilo, né? Porque é uma história, não é uma venda direta. Sim, em último caso, você vai querer ler para falar assim, é mentira isso. Em último caso, você vai falar... Mas sim, é verdade. A Oracle faz isso muito bem. A Oracle tem estudos de casos de corporações enormes e pequenas empresas, e eles fazem um título assim, ó, veja como a empresa do fulano de tal conseguiu criar um mecanismo de banco de dados que impulsionou a sua logística e melhorou as entregas. Então, eles criam, com a tecnologia implantada dentro desses clientes, uma história de como era, o que eles proporam, o que foi aprovado e o que foi entregue, como isso resultou em coisas boas para a empresa, né? O estudo de caso é muito legal. E por outro lado, quando a gente acabou de falar de e-book e estudo de caso, são materiais que você consegue, além de divulgar um pouco o seu trabalho, né? Você vai mostrar o que você pode fazer pela empresa, além de mostrar a sua opinião sobre o mercado, você consegue capturar leads também, né? Porque você vai dar esse e-book em troca de assinatura de e-mail, você vai dar esse e-book em troca de uma assinatura de e-mail e um número de telefone. Então, bem ou mal, você consegue capturar um mailing e ir nutrindo essas pessoas, né? Mesmo que o cara tenha se cadastrado por curiosidade, você vai mandando e-mail para um cara desse, vai mandando e-mail, manda um conteúdo aqui, manda um e-book daqui a um mês, aí você fez um vídeo, manda o link do vídeo por e-mail. Daqui a pouco esse cara está muito próximo de você, né? Então, você vai acabando por conquistar as pessoas também e convencê-los a comprar de você, não por um conteúdo ou dois, mas por uma série de coisas que você faz para convencer a pessoa de que você sabe o que está falando. Eu vejo isso muitas vezes, até com clientes meus, que eu também trabalho nessa questão da escrita de conteúdo, que muitas vezes a venda não acontece de forma direta com a criação de conteúdo, ou seja, nós capturamos o e-mail da pessoa, vamos mantendo uma relação por e-mail, e a venda não acontece aí. No entanto, quando essa empresa tenta fechar mais afincadamente um contrato com essa empresa que acompanha o nosso conteúdo, a venda é muito mais fácil do que se ela não tivesse acompanhado todo o nosso conteúdo. Às vezes até chega a ser uma admiração pela pessoa que produz o conteúdo, ou seja, o meu cliente sempre grava vídeos e vai enviando de 2 em 2 semanas o vídeo. O cliente já admira aquela energia, aquela forma como ele transmite o conteúdo, e então, na hora de fechar, o cliente, como tem uma admiração maior por ele, nem sequer pensa na concorrência. Este é um dos segredos também que eu acho que no marketing de conteúdo, que é fazer esquecer a concorrência, porque normalmente quando uma empresa está indecisa entre um ou outro, olham para o preço e depois normalmente decidem pelo mais barato. Mas se houver aqui o relacionamento de conteúdo, o preço deixa de ser o fator tão preponderante como ele muitas vezes é. E uma outra coisa muito importante é que gera uma dívida de gratidão, né? Você está mandando conteúdo para um cara, muitas vezes você ensinou um cara a fazer alguma coisa que ele não sabia como. Por exemplo, tem um amigo que tem um blog que ajuda as pessoas a tirarem as ideias de negócios do papel de uma maneira mais rápida. Um blog gratuito, então tem várias ideias lá, tem várias coisas que você pode aplicar e mensurar. Ele ensina não apenas a aplicar, mas como saber se deu certo ou errado. E aí, sei lá, agora ele está pensando em fazer um curso. E aí pega esses caras, esse mailing dele, e vai enviar para esses caras, e um monte de gente fez coisas que ele deu dica de graça e deu certo. Então os caras falam, pô, agora o cara fez um curso, ele me ajudou tanto, então acho que eu vou ajudar a divulgar, ou vou ajudar comprando, ou vou ajudar indicando um amigo. Acaba se transformando numa dívida de gratidão. Você fez algo de graça, né? Porque o conteúdo, seja para uma empresa, seja para o freelancer, para quem seja, você precisa parar para escrever. Né? E freelancer que trabalha a sua produtividade é medida no tempo de horas que ele consegue trabalhar, certamente para ele fazer um conteúdo, ele está deixando de fazer outra coisa. É verdade. Então tem um investimento, é algo grátis para quem recebe, mas para quem faz tem um preço, né? Conteúdo, mídias sociais, tem um preço, claro que tem.
E falando agora aqui, então, já demos aqui algumas dicas de como convencer o cliente. Qual é que é a tua opinião sobre esta divulgação que muitas vezes acontece dos e-books gratuitos em troca do e-mail? Achas que é uma estratégia que já está exagerada, que vai exagerar? Aconselhas elas para os freelancers, não aconselhas? Que qualidade é que o e-book deve ter? Porque muitas vezes vemos muita gente a chamar de e-book algo com 10 páginas, por exemplo. Qual é que é a tua opinião sobre esta estratégia que está a abundar no mercado de internet marketing? Eu gosto muito de e-book, assim, pessoalmente eu gosto muito, assim, acho que é uma grande oportunidade de você transformar aquele processo de querer escrever um livro em algo mais rápido e muito mais barato, né? Se pegar e for procurar uma editora hoje para tirar 1000 cópias de um livro, você vai gastar milhões de dinheiro e nada garante que você vai vender. Então eu acho muito legal você pegar isso, porque é marketing pessoal do mesmo jeito como um livro impresso. Só que você troca isso talvez por um like ou por uma assinatura de e-mail que no futuro pode vir a se transformar num serviço ou num contrato. O que acontece é que o mercado está transformando isso numa isca para capturar e-mails. O cara pega um conteúdo de 2000 palavras, mete designer, transforma num negócio de 15 páginas, com um parágrafo por página, com um monte de imagem, nada a ver, para você botar o seu e-mail ali e baixar. E aí, a hora que você abre, não tem nada que você já não sabia. Eu acho que tem que ser um troço muito foda, assim, muito bom, sabe? Tem que ser uma ideia que você, porra, eu falo muito isso pros meus clientes e eu penso muito assim também. A gente tem internamente aqui 2 e-books prontos. Um e-book era uma ideia que eu tinha de lançar um livro, então é um livro denso, assim, realmente é um e-book que seria do tamanho de um livro, né, que é uma ideia diferente e provocativa. Mas acabou que a gente foi deixando pra lá, assim, vamos esperar um pouco, cara, porque tem gente que lança e-book todo mês, assim. Nossa. Os caras contrataram quem? Os professores de Harvard para ter tanta ideia assim, porque em Harvard, para você continuar dando aula lá, você tem que publicar 2 livros por ano. Então você tem que ter muita ideia. Mas a gente está falando dos caras que dão aula em Harvard. Aí a gente vê startup aqui lançando e-book todo mês. Fica claro que por trás disso não é o conteúdo, né? Acho que qualquer estratégia de pegar links ou de likes numa página, ou para você baixar um aplicativo, pode existir atrás do e-book, mas a ideia do e-book por si só tem que ser muito boa para que a pessoa não se sinta traída, né? Confiança traída. Pô, dei meu e-mail para esse cara e esse cara me deu esse lixo aqui. Né? Eu não sei como é que funciona aí em Portugal, cara, mas aqui no Brasil a gente não tem o hábito de dar coisas de graça para as pessoas de qualidade em troca do cadastro dela. Né? Você vai nos Estados Unidos, você entra na loja, você fala assim, vou fazer um cadastro, então o seu tênis sai por 40% de desconto, porque você se dispôs a dar os seus dados para receber mala direta, SMS marketing, e-mail marketing. Aqui não, aqui o cara te dá um voucher de 50% de desconto numa empresa aérea, em que a passagem mais barata custa R$400, para você dar os seus dados. Né? Tipo, aqui é muito migalha ainda. E aí na internet virou mais migalha ainda. Os caras te dão qualquer coisa para receber o seu e-mail. E aí o que acontece é isso aí. O cara se sente muito traído no final das contas. E não valeu a pena. Não nos podemos esquecer que esse é o nosso primeiro contato com o possível cliente que nós vamos ter. Ou seja, se no primeiro contato nós já estamos a enganar ele, ele vai pensar, sem troca do meu e-mail ele dá este lixo, imagina quando eu der dinheiro para ele, quer dizer, aí ele não vai estar nem aí para o que eu vou dizer. E esse aí, acho que muitas vezes não é preciso a quantidade, é muitas vezes preciso a qualidade do trabalho que nós fazemos. Eu lembro que o único e-book gratuito que eu tenho é o Seja Mais Produtivo e tem 109 páginas, quer dizer, aquilo demorou a fazer, tanto que eu nunca mais produzi outro gratuito. Mas porque eu tenho a consciência que quando é para dar alguma coisa gratuita, que seja realmente algo que deixe o leitor com uma boa imagem sobre o nosso próprio trabalho.
E acho que essa questão do e-book está muito banalizada, tanto o grátis como o pago. E acho que o freelancer que distribui esse tipo de material tem que ter um pouco de cuidado. Eu há poucos dias vi um curso que ensinava a escrever um e-book em 2 dias. Quer dizer, eu fiquei assustado com aquela questão porque aquele e-book estava publicado na Amazon. Só que quando eu fui ver a própria descrição do e-book, já vamos perceber o que é e-book e o que é que não é um livro, a própria descrição do e-book estava cheia de erros, repleta de erros. E quando o autor foi confrontado disso, ele disse, não tive tempo de reler. Quer dizer, se uma pessoa não releu o conteúdo que escreveu, não é e-book. E o e-book estava R$1,99 ou algo assim do género, e tinha 28 páginas. Quer dizer, quem é que coloca um e-book à venda na Amazon com 28 páginas? Eu acho que o freelancer deve ter algum cuidado na forma como faz o seu material. Eu considero que um e-book com menos de 70 páginas ou mais ou menos coisa, obviamente também depende do seu design que colocar ali, mas se não passar algo que ele não encontra facilmente na internet, acho que é preferível às vezes esperar mais um pouco, não colocar o e-book no ar, organizar tudo e a partir daí então publicar o e-book. Eu penso da mesma maneira, assim, a gente nossas ideias são bem parecidas. E justamente por isso a gente tem um deles tem 115 páginas. Né? Se eu pegar esse e-book e transformar num livro para ser vendido, ou mesmo que seja doado em alguma coisa, ele será um livro de verdade, né? Não é um livro que tem 20 páginas. Por quê? Porque vale a pena. A ideia do e-book tem que ser a mesma ideia de um livro, não é porque é e-book que é um negócio rápido e com uma ideia idiota. Né? Eu acho que antes de você publicar ou fazer um e-book, deveria ter uma pessoa por trás que trabalhasse como um editor, para falar assim, não, essa ideia é um lixo. Porque a qualidade tem que vir em frente. Assim. Eu gosto muito de e-book, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas tem que ser muito bem feita, para que a pessoa se sinta ganhando. Tipo assim, porra, esse book valeria R$30 como um livro. Eu estou ganhando de graça, em troco da minha assinatura, mas está valendo a pena para mim. Ele valeria os R$30, ou seja, ele se tornou uma oportunidade de eu adquirir isso mais barato. Mas continua tendo a qualidade de um livro de R$30. Tem que ser assim. Senão, descamba. O que eu costumo dizer é assim, você vai fazer um e-book de 12 páginas, transforma ele numa apresentação, sobe no SlideShare, paga €9, assina o Premium, o cara vê de graça, se ele quiser baixar, ele se cadastra. Ok, beleza. Se ele quiser baixar, significa que ele se interessou muito e quer ter aquilo com ele. Aí ele bota o e-mail dele lá e o nome e baixa. Mas para acessar, ele vê de graça. Pronto. Porque aquilo ali, no máximo, é uma apresentação, um guia rápido. Não é um e-book. Né? As pessoas acham que porque o E de eletrônico vem na frente, a coisa se torna menos importante e deixa de ser um book, que é um livro. Mas não é. E o mais grave nessa questão, só para finalizarmos esta parte, o mais grave nesse fantástico e-book de 2 dias era que eles contavam a história de um russo que tinha escrito um e-book em 22 minutos. Quer dizer, eu não consigo minha janta em 22 minutos, quanto mais escrever um e-book. Acho que às vezes as pessoas têm que ser um pouco mais críticas no trabalho que elas fazem. E falando agora aqui no copywriting, vamos entrar um pouco aqui, até para chegarmos aqui ao final desta entrevista, um pouco na questão do email marketing também, já que esta história está muitas vezes vocacionada para isso, ou seja, a escrita de conteúdo muitas vezes também é para gerar leads. E sobre email marketing, quais são as principais dicas que tu gostarias de passar aos freelancers, principalmente em termos de frequência? Deve ser para compartilhar conteúdo, deve ser para vender os seus serviços, de quanto em quanto tempo é que deve ser enviado, e por aí vai. Quais são as principais dicas se um freelancer quisesse começar a trabalhar o email marketing dele? Quais é que seriam os seus principais conselhos? Uhum. Antes de eu responder isso, eu vou só voltar lá atrás, quando você falou sobre convencer um cara, sobre escrever. A gente acabou falando no e-book e animei e esqueci de falar de uma coisa muito importante que eu brinco, que é o call to action, né? Você fez com que a pessoa lesse o seu texto, né? A gente tem que partir do pressuposto que a atenção é a maior arma que qualquer usuário tem na internet. Então a gente tem 2,6 segundos para convencer um cara a ficar na nossa página.
Ele ficou, ele leu. E agora? O que você quer que esse cara faça? Você quer que ele vá embora? Você quer que ele curta a sua fanpage? Você quer que ele se cadastre? Você quer, sei lá, que ele baixe o seu e-book? Você quer que ele dê uma olhada na sua apresentação? Que ele veja um vídeo? Na verdade, é que todo mundo quer alguma coisa. Então deixa claro, poxa, se você gostou, faça isso. Pede pro cara. Né? É meio que um chaveco. Você não sai com uma menina, leva ela no cinema, gostou dela pra caramba, levou pra jantar, deixa na porta de casa, você não vai fazer nenhum call to action. Né? Tem que... Tem que fazer um action só, não é? Não é preciso call, basta o action chega. Pede o que você quer, deixa claro o que você quer em troca. Porque vai funcionar. O simples fato de colocar num texto, num artigo, poxa, a gente gostaria de ouvir a sua opinião, o que você pensa a respeito, escreva nos comentários, faz com que os comentários aumentem em média entre 16% e 20%. Deixar claro o que a gente quer do leitor é muito importante para não apenas convencê-lo, mas fazer com que ele, às vezes, preencha uma proposta de contato. É aquele detalhezinho no fechamento da venda, assim, né? O cara fez tudo certo, mas não fechou, não soube dar o approach na hora de fechar e perde a venda. É a mesma coisa, fez o conteúdo perfeito, não fez um call to action, não deixou claro muito bem o que você quer, o cara vai ler o conteúdo de outro, porque ele acha que você não está vendendo, que só está ensinando às vezes. Acontece. Não nos podemos esquecer, e isto é uma confusão que muitas vezes faz na cabeça dos freelancers, antes mesmo de avançarmos para o marketing, que é o cliente muitas vezes não tem a nossa noção de internet. Ou seja, nós como freelancers passamos o tempo inteiro no computador, temos que pensar que muitas vezes o cliente, o tempo que a gente passa no computador, ele passa a viajar no carro, a visitar clientes, a tentar fechar negócio, e um site para ele não são coisas muito intuitivas, portanto, e é o que eu costumo dizer sempre, sem ofensa, mas nós temos que deixar tudo pronto para qualquer burro conseguir fazer alguma coisa com aquilo, que é mesmo assim, não é? Que a minha avó consiga ir lá e contratar os meus serviços. Eu acho que é mais ou menos por aí. Um princípio que eu gosto muito de falar sempre nesse negócio de internet é o keep it stupid simple, né? Quando eu faço alguma coisa que eu acho que está num nível meu de conhecimento, eu dou para minha mãe, para minha irmã, para minha mulher ler. Por quê? Porque eles são bons em outras coisas. Né? Eles não trabalham tanto tempo quanto eu trabalho na internet fazendo conteúdo. Então, se eles não entenderem, eu sei que eu preciso ajustar. É aquele grande exemplo do cara da Apple na África com o iPhone e veio um moleque analfabeto e pediu para ver e conseguiu abrir o joguinho. Tem que ser assim, né? Bem simples. Porque se existe uma grande curva de aprendizado, a chance das pessoas irem embora rapidamente é muito grande. E aí é um fiasco, que é tudo que a gente não quer. Né? E muitas vezes a gente tem que entender, porque o conteúdo é uma coisa meio de vaidade, né? A gente escreve para... Muitas vezes nem é para o nosso cliente achar que a gente é bom, é para o concorrente achar que falar, pô, esse cara sabe muito mesmo. Só que quem paga e quem compra é o cliente. Então, a primeira dica que eu sempre falo assim, vai escrever, não tenha medo de escrever o básico. Dispa-se um pouco do ego, de querer se satisfazer, vaidades, e escreva para o cara que não sabe nada. Porque se você ensina o cara do início ao fim do seu processo, você vai ter uma autoridade muito maior do que o cara que cai de paraquedas. Então é muito importante saber adaptar o nível do cara que está do outro lado, independentemente de você falar assim, porra, eu sei muito mais do que isso e estou me limitando. Não, você está educando o seu mercado. Ok. Vamos então ao e-mail marketing. Tínhamos começado a... Cara, uma coisa muito importante no e-mail marketing, assim como no conteúdo, é frequência versus consistência. Não adianta no primeiro mês você mandar toda semana, no segundo mês você manda 15 dias, no terceiro mês você manda uma vez por mês, quarto mês você não manda, aí você manda no quinto, aí você manda só no final do ano, Feliz Natal. Não. Frequência é importante, mas mais importante ou tanto quanto é a consistência. Ou seja, respeite o seu mercado. Se você manda uma vez por mês, tem que ser ad eterno isso. Sei lá, até quando existir o que você está fazendo. Você tem que mandar uma vez por semana. Ah, mas eu não tenho conteúdo para mandar uma vez por semana. Beleza, manda uma vez por mês. Mas manda todo mês. Por quê? Porque você cria aquela brincadeira da escassez. O cara sabe que você manda uma vez por mês, ou uma vez por dia, ou uma vez por semana, e ele sabe que a hora que chegar aquilo ali é o melhor que você tem para oferecer para ele, e a chance dele ler aquilo ali é muito maior. Então é respeitar. Se você manda uma vez por semana, escolhe um dia e manda nesse dia.
né? O Analytics, em geral, manda que seja entre quarta e quinta-feira no final do dia. Mas, por outro lado, tem que ter cuidado para não mandar de madrugada, porque madrugada é a hora que vem todos os spams para o seu e-mail. Então, se você manda, sei lá, 11 horas da noite, a chance de que o cara chegue no escritório no dia seguinte, saia deletando o seu e-mail, junto com os outros spams de compra isso, sobre impotência sexual, sobre livro de sei lá o quê, sobre a inteligência judaica, sobre, sabe, assim, é muito grande, porque está no meio do bolo, então vai tudo embora. Né? O ideal é que você envie entre as 10 e antes do horário do almoço, e aí no horário do almoço a gente recebe mais um monte de spam, ou a partir das 3 até as 17 horas, que é a hora que o cara ainda está ativamente olhando e-mails com mais frequência e respondendo e lendo. Né? Mas cada mercado também tem um nicho, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, sobre um mercado de cultura e gastronomia, a gente está falando de um mercado que pode ser sexta, sábado e domingo o melhor horário. Então, talvez você mandar um e-mail na sexta-feira, no final do dia, às 18 horas, com as dicas do final de semana, vai funcionar muito bem. Você tem que entender qual horário que o seu consumidor está consumindo o seu conteúdo. Né? Entrar no Analytics e ver, qual é o meu dia Prime? Sei lá, quinta-feira, 16 horas. Beleza, então talvez eu mande meu e-mail ao marketing toda quinta, às 15, porque dependendo do tamanho da minha base de clientes, às 17 já chegou para todo mundo, e as pessoas leem ainda. Né? E respeitar muito essa questão da frequência. Assim. Se você vai fazer uma vez por semana, até a morte, digamos assim. Obviamente também é preciso ir adaptando, não é o crescimento do nosso negócio, é o crescimento do conteúdo, não é? E por aí vai. Mas é como a escrita de texto, o mais importante é começar com uma estratégia, porque sem estratégia então está tudo perdido. De resto é ir adaptando depois a estratégia à realidade, aos resultados também, e àquilo que os nossos possíveis e futuros clientes estão a consumir. Henrique, vamos terminar aqui, vou terminar aqui esta entrevista aqui contigo com uma pequena provocação, que é a seguinte. Estão a surgir aí muitos cursos de copywriting, indicando fórmulas secretas para se conseguir ser o melhor do mundo em copywriting. Qual é que é a tua opinião sobre fórmulas para copywriting? Nada contra fórmulas, mas tendo em conta que a escrita de artigos, o storytelling é algo tão criativo que se nós formos aplicar fórmulas, vamos tirar toda a criatividade e, acima de tudo, toda a nossa personalidade na nossa escrita. Portanto, qual é que é a tua opinião sobre aquelas pessoas que estão a pensar em comprar o Einstein do copywriting ou cursos especialistas de copywriting? Cara, eu falo muito sobre isso com meus amigos, né? Assim, amigos meus mais próximos de mercado, o pessoal que me conhece, né? Os nossos colegas do marketing digital, eles estão fazendo muita besteira, né, cara? Por quê? Porque marketing é uma ciência humana, né? Humana. Você precisa entender o seu consumidor, você precisa entender as necessidades dele, você precisa entender comportamento, horário, o que funciona, precisa entender um pouco, né? Por isso que eu falo, o webwriting é um pouco de um monte de coisa, ergonomia, neurociência. Por quê? Porque cada indivíduo é de uma maneira. As pessoas estão transformando a receita de conteúdo, a receita de marketing online numa receita de bolo. Só que bolo você quebra 6 ovos, e 6 ovos de galinha caipira é a mesma coisa, 6 ovos de galinha da Angola é ovo, 6 ovos de galinha normal é ovo. Quando você fala em marketing, você fala escreva 6 conteúdos, cara, cada conteúdo remete a uma pessoa que remete a uma ação, e o efeito não é o mesmo. Né? Qualquer fórmula que diga, qualquer pessoa que brade aos 4 ventos que é uma fórmula que funciona, está mentindo, porque a gente está lidando com pessoas. E pessoa não tem regra. É aquele negócio de fazer e adaptar. Eu não gosto de falar sobre receita quando a gente fala de uma outra coisa que é feita de pessoa para pessoa, independente de ser uma empresa fazendo para outra empresa, são pessoas envolvidas no processo. Então é uma coisa que eu falei até esses dias mesmo no Facebook. É o cara que acha que o marketing é uma ciência exata se mata agora, porque está fazendo mal para ele e para os clientes dele, para o mercado dele. Ok, está dada a opinião. Só para terminarmos aqui com chave de ouro,
Eu gosto sempre também de deixar essas alertas, eu também sou um pouco crítico nesse aspecto, porque nós estamos a viver uma revolução na internet, estamos a viver uma era em que tudo é muito fácil e é necessário também ter muito cuidado, porque a partir do momento que tudo é muito fácil, qualquer um faz, e a partir do momento que qualquer um faz, já sabemos também que a qualidade também tende a decair. Obviamente eu não sou contra que todos façam, mas isso exige cautela, acima de tudo exige bastante cautela. Henrique, vou dar a oportunidade, tens 1 minuto para te despedir, onde é que as pessoas podem encontrar, como é que elas podem falar se tiverem alguma dúvida. É todo o teu microfone. Obrigado. Bem, eu primeiro de tudo quero agradecer imensamente a oportunidade. Como você viu, eu gosto bastante do tema, falaria a noite inteira, tranquilamente. Bem, quem tiver dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, pode sentar o pau também. A partir do momento que a gente bota a cara e mostra que a gente está suscetível às críticas, e a grande diferença é saber qual vamos distinguir. Mas, poxa, Facebook, Henrico Cardoso, LinkedIn, Henrico Cardoso, ou meu e-mail, henrico@excited.com.br. Se alguém quiser alguma dica, algum exemplo, algum modelo de calendário editorial, alguma apresentação sobre conteúdo, cara, puxa, só escrever, só me mandar um inbox, só me adicionar em algum lugar, que é completamente possível. Assim, a gente tem isso e a gente disponibiliza para todo mundo que queira entender um pouco mais de conteúdo e fazer um bom conteúdo que gere resultados. Ok, Henrico. Resta-me agradecer então aqui esta autêntica aula de criação de conteúdo para a agressão de clientes que acabaste de dar aqui a todos os leitores da Escola Freelancer. Acompanho bastante o teu trabalho e continuas, acima de tudo, assim, a apresentar bons resultados com sinceridade e a transformar o conteúdo em clientes. Quando assim, então, que nos esteve aqui a assistir, já sabe, subscreva aqui o nosso canal, há de estar um botão aqui logo acima para poder continuar a acompanhar todos os conteúdos aqui da Escola Freelancer. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, algo qualquer que queira fazer, basta deixar um comentário aqui em baixo, que eu ou o Henrico, consoante o que vocês deixarem, responderemos o quanto antes. E clique em curtir aqui em baixo se curtiu ou se não curtiu, se não gostou de nos ouvir, clique em não curtir, também não há qualquer problema, ok? Espero então por si numa próxima entrevista. Até à próxima.